Benê, queria que você explicasse um conceito que você fala muito bem, de acupuntura urbana. Acupuntura urbana. Vamos falar disso agora? Bem, vamos falar de acupuntura urbana. Eu acho maravilhoso isso. Quem criou esse termo, acupuntura urbana, foi o Jaime Lerner, né? Que ele dizia o seguinte, que quando você tem um projeto na cidade, um espaço na cidade bem organizado, que atrai pessoas, né? Então, você tem no tecido urbano, assim como você tem no tecido humano. Né? No sentido humano, você põe uma agulha, sei lá, eu vou estar no seu pé para curar uma dor de cabeça. No tecido urbano acontece a mesma coisa. Você faz um benefício, um elemento interessante e você vai trazer um tecido urbano saudável. Ou seja, o tecido urbano saudável é aquele que tem gente. Né? Tem de pessoas. Né? Porque aí funciona, né? Sim. E funciona. aquilo vai expandindo toda essa... Quase que uma energia mesmo, né? E é um absurdo, porque a gente pensou a cidade para o carro nos últimos 100 anos. Nossa, 100 anos. Mas agora que se para... Não vai dar mais isso. Não dá mais para entupir de carro. Nós vamos pensar a cidade para as pessoas. E o Jaime tem um livrinho super pequenininho, super fácil de ler. Você lê em 15 minutos, que chama Acupuntura Urbana. E ele fala que a acupuntura urbana pode ser desde uma banca de flores, uma banca de jornal que acontece em determinado lugar, mas que transforma aquela pequena comunidade, que essa transformação vai se irradiando. Quer dizer, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa muito maior, um parque, uma grande área dentro de uma cidade. Mas a gente conversou muito com o Jaime, né? Quando a gente teve o prazer de fazer vários trabalhos juntos. E ele falava que essas pequenas acupunturas são as que mais interessavam a ele, né? E ele era um cara genial, assim. Né? Foi uma escola, né? Tanto que ele fez a contracapa do meu livro. Ah, que legal. E foi muito legal. E a gente fez alguns projetos, né, Felipe? Talvez o primeiro que tenha, aliás, né, que tem também essa pegada de biofilia. E quem nos deu esse grande toque da biofilia foi o próprio Foster, né? O pessoal do Foster, que nos chegou e falou assim, gente, vocês estão no país da biofilia, o que vocês estão fazendo? Já é biofílica, vocês estão fazendo? A nossa existência é biofílica, né? E de repente cai a ficha, né? Você fala, pô, precisa vir um cara de fora para dizer isso para a gente. É isso. Precisa ouvir um francês para chegar aqui no Cidade de Matarazzo e falar assim, olha, a Mata Atlântica é uma coisa bacana. A gente ainda tem essa coisa colonizada, né? Aí quando ele fala isso, né, quando o Foster fala da biofilia, a gente fala, uau, a gente fez o projeto, né? A gente fez lá o Brascan Century Plaza, que é conhecido como Kinoplex de Itaim, junto com o Jorge Konisberg e outros arquitetos, com a KV, né, que hoje chama KV, mas que traz muito essa história de você criar um oásis, né? E aquilo ali que era uma fábrica de chocolate, né, quase que tinha uma repulsa do lado, urbana, que era murado para todos os lados, e um muro sempre traz esse problema, de repente virou uma praça aberta. Né? E depois é engraçado ver a transformação urbana, como ao longo do tempo, novos prédios, novos empreendimentos foram se consolidando e acabou revitalizando aquela região. Completamente. Exatamente. Inclusive tinha uma história muito engraçada no começo desse empreendimento. Esse empreendimento chamava Kinoplex porque tinha cinemas, né, salas de cinema. E tinha na rua em frente tinha um cinema muito antigo, tal, meio caído e tudo mais. E todo mundo falou, pô, o cineminha vai acabar, né? Vai acabar. Pelo contrário. Porque, justamente por ter esse público maior... Não tem aqui, eu vou ali, e eu vou ver um filme de arte, eu vou ver outra coisa. E isso acaba tendo uma força muito grande. De novo, é um gesto pequeno, quer dizer, falando pequeno... Faz uma interação muito pequena. Exato. Vocês acham que esse novo modo de pensar, quase que holístico, no sentido de pensar um todo, começa a ser mais... factível na atualidade, na contemporaneidade, porque a gente reconheceu algumas questões que o modernismo nos impôs, né, o racionalismo, o funcionalismo, e a gente viu que não funcionou tanto. Essa questão da natureza, né, Felipe? Você pode falar. Eu ia falar... Bom, eu ia falar o seguinte, a gente teve umas feiras de novas urbanizações nos últimos 4, 5 anos. Benê foi em algumas, eu fui em uma, que acontece em Cannes,
na França, que é uma feira muito diferente. Ela é uma feira que tem como produto cidades e novas urbanizações. Legal. É muito diferente do jeito como a gente pensa aqui no Brasil. No Brasil, basicamente, você tem o setor público, e o setor público comanda todas e qualquer transformação que acontece do ponto de vista urbano. Lá fora não é bem assim. Lá fora você tem players que fazem isso, empresas que estão por trás disso, e a coisa funciona muito junta. Pra você ter ideia, nessa feira tinha o ministro das cidades da França, estava lá. Então, assim, a iniciativa pública e a privada de fato caminham juntos. Né? E coisas como, por exemplo, algumas cidades na Alemanha, por exemplo, que iriam esticar uma rede de trem ou de metrô. Então, aquele lugar seria um novo bairro a ser pensado, a ser desenvolvido. Mas não é só desenvolvido do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de paisagismo. É desenvolvido do ponto de vista de negócio. Quantos milhões de euros eu gasto, quanto que eu retorno, como é que funciona. É tudo um business plan. Porque isso tem que ser pensado. Exato. A cidade é um negócio. Sustenta, né? A cidade é um negócio. E é um negócio sério. Principalmente em lugares onde as cidades não crescem tanto, como na Europa, é um baita de um negócio para eles, né? Então, esses fundos imobiliários geram trilhões de dólares, de euros, e eles precisam gastar isso com novas urbanizações. Então, para a gente foi um choque ir nessas feiras e ver esse business que a gente não conhecia, né? E a gente vê essa tendência internacional. Exato, eu ia chegar aí. Mas pode falar, por favor. Não, a gente vê uma tendência internacional de trazer a natureza. De trazer a natureza. Por quê? 100%. Porque nós viemos da natureza. Né? Nós viemos da natureza, para de negar. E a gente separa tanto, Exato. Né? A natureza e nós. Não, se nós fôssemos superiores. E eu acho que isso, as novas urbanizações todas que a gente viu, todos esses desenhos, todos os futuros, porque essas cidades, as grandes cidades, têm planos para daqui a 30, 50 anos, tem metas, né? E 100% delas vão ser mais verdes no futuro. Mais verdes. Pelo menos essa é a tendência. Quer dizer, se isso vai se consolidar ou não, eu não sei. Isso eu vamos ter que esperar. Mas, de fato, é isso que eles estão buscando. E uma coisa que fica muito clara é o seguinte. Por exemplo, Londres, né, tem uma maquete da Nova Londres para daqui a 50 anos. É uma maquete. Só que as nossas leis são feitas redigidas. Qual que é a diferença? Né? Escrito ou desenhado? Uau! Completamente diferente. Porque uma frase você pode interpretar de uma forma, você de outra, eu de outra. A imaginação. Agora, a hora que eu tenho um desenho, e não só um desenho, eu tenho aquele tridimensional. Olha. Não tem como errar. É fixado. Né? Quase isso. É muito mais difícil você, sabe, você ficar mudando a toda hora. Não é a vírgula. E isso é impressionante, porque tem coisas, por exemplo, você fala assim, mas é só uma maquete. Não é isso. A questão é o seguinte, se você sabe que determinado lugar vai ter um grande parque, que no futuro, daqui a 50 anos, esse grande parque vai se estender a esse lugar, e ali vai ter uma nova área, que, por exemplo, pode ser uma área residencial, as pessoas falam, poxa, eu acho que eu vou comprar um terreno ali, porque eu vou investir nessa ideia. E isso acaba gerando... Já estimula toda uma ideia. Até porque essas maquetes são expostas ao público. Exato. Não fica guardada a certas chaves que só meia dúzia de pessoas conhece um plano, que é difícil de você acessar, é difícil de você ler, é difícil de você entender. Né? Está lá guardado e ninguém tem acesso. Né? E mesmo se você acha o plano, é difícil de você interpretar. E a gente discutiu muito sobre isso, né? Sobre o nosso papel nisso, porque aqui, de fato, no Brasil, no nosso mercado onde a gente atua, as cidades estão consolidadas, ou a maioria delas, pelo menos, estão consolidadas. E a gente começa a pensar, poxa, mas como trazer esse verde para cidades que já existem? E aí a gente começa a pensar em outras coisas, em outras possibilidades. E voltando aqui à história da acupuntura, a acupuntura urbana pode ser uma pracinha, pode ser um lugarzinho, pode ser um parklet, né? Que é o menor do menor. Ocupa uma vaga de um carro. Você subtrai um carro e, de repente, a rua se transforma porque tem uma pessoa tomando um café, uma pessoa tomando um chá, uma pessoa jantando de noite. Quando surgiu a lei do parklet, a gente discutiu muito. O parklet, o que é? É você pegar uma vaga de carro e colocar aquele espaço que é de um carro para as pessoas. É bem como a cidade está se transformando, né, do que chamam de rodoviarismo para a cidade mais humanizada.
E aí, puta, eu sonhei muito que os parklets pudessem ir para as favelas, sabe? Porque você tem muitas áreas, principalmente essas áreas de residenciais, de condomínios, né, que foram fazendo, que não tem área de lazer. O lazer é uma casa que se transformou num bar. E o bar é o lazer daquelas pessoas. E isso é seríssimo. seríssimo. Isso é muito triste. Muito sério. Tá certo? É muito triste. Que lazer então, é esse, né? Que conceito de lazer é esse, né? Então você pega um parklet, coloca ali um lugar para a pessoa sentar, conversar. Tá certo? Coloca um brinquedinho para uma criança brincar num deles, Sim. No outro você faz uma pracinha, sabe? E se tivesse, por exemplo, um banco ou alguém, uma empresa que pudesse patrocinar isso, daí seriam coisas maravilhosas para você ter nessas, sabe? Em comunidades que têm menos favorecidas, infelizmente, né? Nossa periferia é gigantesca e por diversos motivos são os lugares que mais faltam áreas de lazer e que essas áreas de lazer fariam mais muita sentido diferença. E muita diferença. Então, a gente fala muito em vegetação, por exemplo. Como plantar uma árvore numa calçada de 1,5 metro que geralmente esses lugares têm? Tá certo? Eu sou proibido de plantar árvore porque uma árvore tem um espaço. E eu tenho que ter o espaço para as pessoas, para o cadeirante, por exemplo, que precisa de 1,20 m, está na lei. Como é que 1,5 m em 30 centímetros, eu tenho 15 de guia. Em 15 centímetros, que é uma coisa desse tamanho, como é que eu planto uma árvore? Não dá. Tá certo? Mesmo uma calçada de 2 metros, eu não consigo plantar, porque eu tenho 1,20 m para passar um carrinho de bebê, ou um cadeirante, etc. Aí sobra 80 centímetros, menos 15 dá 65. Com 65, eu só posso plantar uma muda muito pequenininha, muito frágil, que talvez não tenha a força de romper com as suas raízes para poder se desenvolver. Então, o próprio desenho urbano já te diz que aquilo vai ser árido. Exatamente. Você expurga a natureza pela dimensão e pela falta de conhecimento. Olha aqui. Pela falta de conhecimento. Isso. Vamos falar um pouquinho de biofilia. O que é a biofilia? Esse nome tão estranho. Né? A biofilia é você estar cercado pela natureza. Por que isso não acontece? Né? Você pega um bairro Jardim, por exemplo, em São Paulo, ele vale muito mais do que um lugar árido. Sim. Ou seja, a vegetação ela traz valor. E as pessoas pagam mais porque elas entendem que é um valor. E por que a gente não leva a vegetação para todos os lugares? Posso fazer uma parte? Pode fazer. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ele trabalha com pesquisa num desses sites de busca de imóveis, bem famoso. Enfim, e ele estava falando... Felipe, eu achei o máximo, a gente estava fazendo uma palestra, eu achei o máximo a palestra de vocês falam de verde, de cidade. Você não sabe o que eu descobri. Eu peguei todos os dados e eu fui juntando e a gente chegou na conclusão que todos os imóveis mais valorizados são perto de áreas verdes. Aí ele já veio com a ideia, eu não falei nada. Eu falei, E ele falou assim, tá fácil. É só a gente pegar e deixar o resto das áreas que não são valorizadas verde, a gente vai ganhar uma puta grana com isso. Baita do negócio. Vamos mudar a estratégia, né? Vamos mudar a estratégia. Ele já veio com a visão imobiliária, né? Pô, claro, se isso aqui, vou plantar meia dúzia de árvore e vou valorizar o negócio, vou valorizar os imóveis. Eu falei, cara, é mais ou menos isso. Mas é mais ou menos isso mesmo. É simples assim. Mas vocês sabem que vocês descobriram que a natureza melhora a vida das pessoas, melhora o ânimo, melhora até a felicidade das pessoas. Eles começaram a fazer pesquisas com doentes, né? Com a história do Healing Garden, que são jardins de cura. O que são jardins de cura? Eles pegaram os doentes, né, mais ou menos ali na mesma situação, um deles saía para poder tomar ar fresco, respirar, ver passarinho, água, vegetação e tal. Esse cara melhorava muito mais do que o outro que ficava dentro do quarto. Melhorava mais rápido, mais efetivamente, certo? Porque tomava sol. Tal. E aí eles falaram, poxa, se é bom para os doentes, por que não é bom para as pessoas assim, que não estão doentes? Aí começou a se fazer essas pesquisas, começaram a ver a produtividade que melhora nos escritórios, né? Mesmo com plantas artificiais. Sim, tá certo? Mas se na sua cabeça te remete a natureza, você aquilo melhora. já te traz um conforto, né? Tem estudos até com conforto. quadros
que remetem à natureza e que isso tem uma influência Isso no tem nosso uma bem-estar. influência. Olha que interessante. E aí isso, então, o Healing Garden, que é o jardins de cura, são curas para os doentes. E a biofilia seria a cura para as pessoas normais. Que moram nas cidades. Quer dizer, que não estão doentes. E essa história de trazer a biofilia, né, que o Norman Foster nos ensinou, falou, gente, vocês têm tudo na mão. E é importante levar essa chacoalhada, sabe? Realmente eu tenho tudo na mão. Aí você começa a olhar na cidade, você tem que ir com lente. Onde é que eu consigo plantar? Como é que eu faço? Exatamente. É tudo calçado, é tudo o asfalto. É tudo, e aí isso traz as ilhas de calor, né? A ilha de calor traz inversão térmica, isso é péssimo para a saúde, irritação, a poluição dos né? carros, A gente vive sob estresse térmico. E a vegetação podia ajudar muito nesse processo. Sim. Aí você fala, não, mas a vegetação cai em cima dos carros. É verdade, a vegetação é um ser vivo, mas você precisa cuidar dessa vegetação. Exato. Para tudo a gente tem que ter. A sua casa, se você não cuida, ela não vai cair. A hora começa uma goteira, essa goteira vira uma goteirona, de repente essa água começa a poder ser o chão, acaba. Então tudo precisa de cuidado. A cidade precisa de cuidado. Nossas cidades são muito abandonadas. Está faltando essa gestão urbana. Está faltando essa gestão urbana. Está faltando essa gestão para trazer urbana. essa sensação de pertencimento, essa sensação gostosa, sabe? E quase de sobrevivência, né, Benê? Quase de sobrevivência. Sim. Porque a hora que você tem a feiura, né? Ou seja, que é o contrário da beleza, né? Se a beleza você traz a dignidade, a feiura traz a indignidade. Ela inspira coisas ruins, né? Exato. A feiura, exatamente. Um ambiente ruim. Mas, Benê, você falou sobre um ponto interessante que eu acho que a gente precisa da sua visão. Que elementos podem tornar a cidade mais afetiva para nós, habitantes da cidade? Assim como os parklets que vocês falaram transformar também. os pequenos espaços para as pessoas. Não precisa ser coisa grande, sabe? É ali, por exemplo, fazendo uma ideia, tá? Você tem uma rua e uma calçada. Geralmente, naquela curva, os carros não precisam parar para estacionar. Então, você tem faixas de asfalto que não servem para nada. Se você aumentar a calçada naquele ponto, colocar um banco, plantar uma boa árvore que dê uma sombra, tá certo? Já vai ser alguma coisa. Sim. Se você conseguir arborizar uma rua, né? Inteira. Uma rua inteira, que de repente você vira... Né? Nós temos os ipês que são maravilhosos. Sim, não são espetáculo, IP. né? Nós temos os amarelos, os rosas, os roxos, os brancos, nós temos as eritrinas, nós temos as árvores maravilhosas. Nós temos árvores maravilhosas que poderiam trazer essa beleza, esse colorido, e a vegetação fazendo essa espécie de túnel, mesmo que seja árvore, você minimiza a paisagem que está... Que é uma paisagem menos harmoniosa. Por quê? Ela é fruto de um monte de leis que fizeram um plano diretor, que era casa baixa, de não leis, né? De ocupações, de não sei o quê, de um muro pichado, de outdoor, pintado, de propagandas. De propaganda. Aí você vegeta tudo, aquilo... que traz essa paz. E a questão até de diminuir temperatura, né? Sim. É impressionante a diferença de percepção da temperatura que a árvore e do barulho, traz, né? Como barulho minimiza o estresse. A poeira gruda nas folhas e você acaba tendo um ar melhor de fato, né? As árvores fazem a evapotranspiração, né? Elas eliminam a água, né? Que, aliás, isso vai ajudar, né, com essas gotículas de água, vão encontrar a poeira particulada, essa poeira baixa, ela cai, né? E você tem um ar mais limpo, melhor, sabe? A vegetação traz tanta coisa boa, tanto benefício, e é uma loucura, né? E tem aí umas gambiarras, né? Você sabe que São Paulo tem mais de 12 metros quadrados de verde por habitante. Nossa! É verdade. Que é o que tem o que diz. Eles pegam, né? Claro. Os números do como OMS. Se fosse. Eles pegam toda a Mata Atlântica, a Serra da Cantareira. Mas aí não vale, né? Exato. Aí não vale. Uma roubadinha. Aí não vale, porque o verde está lá, não está aqui. Está aqui com a gente. Eu preciso ter o verde. A biofilia é você estar abraçado pela natureza. Sim. Você estar
vendo a natureza, em contato com... Não é o verde lá na Serra do Mar, eu aqui... É na sua casa. Eu aqui no Eu acabei árido. de escrever um artigo para um congresso no Porto sobre... que foi a minha instalação no Arte de Brasília, sobre o Hunter Fasser, que é o arquiteto, artista austríaco, e ele concebe esse ser humano como se fosse realmente um ser único, que tem 5 peles, né? E a nossa maior pele é a biosfera, é a nossa relação com a natureza. E um cara que está no começo do século, mas que eu achei de uma importância, né? Uma relevância nos nossos pensamentos do dia de hoje, que vai exatamente encontra isso que você está... em direção a isso que você está comentando, né? E às vezes esse encontro da natureza, ele pode ser... Claro, pode ser você ir num parque, pode ser você... O final de semana passado, eu fui andar com meu filho na ciclovia da Marginal. Que assim, é um passeio que você fala, poxa, mas você tá do lado de um rio super poluído, do lado de um trem. Mas tem um negócio de você estar ali andando na sua cidade, andando de bicicleta, ao ar livre. Quer dizer, tem algo muito legal. Muito, muito, muito legal. Então eu acho que assim, a gente também tem que explorar esses... Já que a gente tem pouco, a gente tem que explorar esse pouco. Sim. Porque esse pouco pode ser algo muito importante. Né? O como explorar é o que eu acho que é a chave do negócio. Né? A gente tem... E temos tecnologia para isso também, né, Benê? Eu acho que assim, a gente pensando muito nessas indas e vindas, nessas viagens, a gente tem um cenário muito interessante daqui para frente, né? Das cidades existentes. A gente tem essa possibilidade, por exemplo, desses carros autônomos, desses carros elétricos. Isso diminui muito essa questão do calor, da poluição, talvez do barulho. Daqui um pouco tempo a gente vai ter carros autônomos muito bons. Isso eu estou falando dentro de 10, também, 15, 20 anos, muito inteligentes. Isso pode ser que no futuro não muito distante a gente comece a ver cidades que as ruas estão lá. Porém, os carros, talvez eles precisam de muito menos ruas para andar a partir do momento que eles sejam autônomos, porque eles são inteligentes. Então, talvez você não precise de uma marginal para ir e outra para voltar. Sim, eles vão andar talvez numa mesma. Quer dizer, eu estou aqui fazendo uma suposição bem maluca. Daqui para lá, daqui para lá, vamos daqui para lá. Depois à tarde, a demanda de lá para cá. De lá para cá. Sim, e talvez não faça sentido os carros ficarem estacionados nas ruas, ou pelo menos na maioria delas. E isso faz com que nossas ruas tenham mais espaço. E o que a gente vai querer fazer nesses espaços? Né? Entre um prédio e outro, de fato. Sim. Talvez isso é o que os arquitetos lá fora estão pensando, que essas cidades sejam um pouco mais verdes, sejam mais interessantes, tenham mais espaço para as pessoas. Porque essa questão de espacial não é um problema só nosso, não é um problema dos países de terceiro mundo, não é um problema das grandes cidades. Infelizmente é um problema. A gente está só aumentando a população mundial. Né? Então, é um problema de todos. Então tem muita gente pensando em como a gente pode mitigar esses problemas. E eu acho que, em grande parte, essa solução passa, sim, por aumentar a quantidade de verde, por aumentar, nem que seja uma pequena praça, nem que seja um pequeno canteiro, mas que isso faça sentido para aquele quarteirão, para aquele bairro, para aquelas pessoas que moram ali, para que elas cuidem daquilo. E eu acho que esse é o caminho, sinceramente, eu acho que esse é o caminho da nossa profissão dentro das cidades. Olha que interessante, eu lembrei de uma coisa. Eu moro na Santa Justina, né, ali na Vila Olímpia, e do lado do meu prédio construiu-se um prédio agora do Aflalo, né? E durante a demolição, construção, eles fizeram uma passagem, tinha um lugar para pet. Gente, o que tinha de gente ali no final de semana era uma passagem antes de construir o prédio. Então, eu acho que é exatamente isso que você está falando. Aconteceu por um tempo e aí acabou virando o prédio, né? Sim, mas é isso. A necessidade existe. E ela atende. Existe, ela atende no ser humano. E isso precisa ser mais explorado em termos de legislação. Por exemplo, vamos pegar a fruição urbana que você está colocando, que no seu caso foi temporária. A prefeitura entende que quando você deixa a população cortar caminho dentro do seu terreno, você pode construir mais. Claro que, geralmente, os prédios residenciais não fazem isso, mas os comerciais podem fazer. Sim. Certo? Pode ser interessante. E a gente tem muitos casos. Né? Não, naquela região,
Quase todos os prédios agora. Você tem a com esse fruição conceito, urbana, essa fruição. o que é muito simpático. Muito simpático. Certo? E tinha uma lei que infelizmente caiu, é que se você usar menos da metade do terreno com área construída e deixar esse terreno também para uso público, você pode construir a mais. Nos prédios comerciais, você fazia o subsolo A grande. gente chamava de lei de praça. Lei de praça. Quer dizer, mas não você chama isso a lei, tá? Você deixava uma área para a população e essa lei, infelizmente, caiu. Quer dizer, a gente precisa pensar em leis que melhorem a qualidade das pessoas. Das pessoas. Certo? Das pessoas. Isso é, por exemplo, pegar o Felipe estava falando de tecnologia. A gente fez o projeto da Torre Mata Atlântica, que é um dos projetos hoje mais verdes, talvez do mundo, assim, porque a gente plantou árvore de 15 metros, não é brincadeira. Nossa. E tudo sobre laje, e tudo sobre terraços, e no lugar que mais venta em São Paulo, porque nós estamos no espigão da Paulista, tá certo? O prédio nem é tão alto, mas ele está numa situação geográfica que é muito alta, e ali venta muito. Então, precisamos fazer todo um estudo junto com outros técnicos de flexibilidade de plantas, testar em túnel de vento. Ou seja, tem uma tecnologia por trás. Você chega lá, você fala, nossa, uma jabuticabeirinha. Só que aquela jabuticabeira vem numa carreta, toda encapada, toda acertada, toda, né? poder subir, Logística com guindaste, que disso. precisou fechar uma rua, um sábado e um domingo, 8 caminhões para montar um guindaste gigantesco. Falei, vai ser jabuticabeirinha lá em cima. Tá certo? Então, isso precisa do quê? De uma tecnologia, de uma vontade de querer fazer. Sim, tá sim, certo? sim. De superar E é esse maravilhoso. desafio. Outro dia eu estive lá, cheguei lá, escutei um barulho, era um pica-pau de topete vermelho a 3 metros da que eu estava. Que lindo. Tá num lugar que praticamente já estava tudo deteriorado. Né? E isso é legal também, porque a gente sente que quando a gente vai visitar alguns projetos que a gente tem, mesmo assim, projetos novos, recentes, assim, recém-plantados, as árvores chegaram há pouco tempo. Já existe uma mudança desse microclima, assim. E isso é algo muito interessante. Isso é algo que perceberam muito durante a pandemia, né? Pô, pararam de usar, de repente, Veneza, né? Tinham golfinhos em Veneza, né? Aqueles negócios que... Qualquer coisa, né? As pessoas começaram a... Como a gente conseguia ver dentro da casa das pessoas. Com verde, né? Exato. Né? Isso foi muito legal. A gente começou a conhecer a casa das pessoas e começou a ver o verde pingando um pouquinho dentro da casa delas. E isso é uma tendência mundial. Eu não estou falando só do meu universo, eu tô falando de várias coisas que eu vi no mundo afora e todo mundo seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Eu acho que até o fato da gente estar completamente isolado, enfim, sem ver o outro, trazer a vida de alguma forma para perto fez muito sentido. Né? Sim. Trouxe. E eu acho que é legal isso, porque... É até uma questão de conscientização. Sim, de a gente pode conscientização. ser feito de uma forma meio que... né, sem querer, né, Sim. sem intenção, mas olha onde a gente foi buscar um pouco de conforto, né, de respiro. Foi na natureza, né? Exato. Exato. Ou até por um modismo que seja, mas de Mas certa isso forma... revolucionou o próprio mercado, Claro. né? De Sim. revestimentos, Sim. que as coisas hoje são muito mais táteis. Muito mais... Eu acho que tudo isso que criou Naturais. foi uma grande, a gente chama de dobra histórica, né? Foi um grande rompimento e geração de novos comportamentos, né? Sim. Exato. E pra gente também teve uma questão interessantíssima, que é o fato não só da gente estar trabalhando online e tal, mas da gente ver o trabalho online indo muito para as áreas externas, né? Então, a gente fez diversos projetos de coworking, por exemplo, antes da pandemia e depois da pandemia. Olha só. E a gente começou a falar, mano, peraí, você não precisa estar num ambiente fechado com um ar-condicionado sim. necessariamente. Você pode sim estar aqui, mas você pode fazer uma reunião ali fora, numa varanda gostosa, né? Com um ventilador, com uma outra Debaixo da sombra pegada. de uma árvore. Né? Embaixo de uma árvore. Em outro lugar. Delícia no Ibira, fazer uma reunião. Não é? Então, eu acho que isso também mudou, porque até então o trabalho era uma coisa muito conectada à área interna, né? E a Sim. partir da pandemia, ou depois da pandemia, a gente começou a insistir um pouco nessa ideia de trabalhar nas áreas externas. Ou pelo menos, talvez não trabalhar o dia inteiro e tal, Sim. mas você poder respirar, né? Comer nas áreas externas, estar, se relacionar.
A gente faz, nos nossos projetos, né, Felipe, essa questão da convivência é fundamental, do cachorro, sabe, dos filhos, é fundamental. Ou pelo menos você ter vista para o verde, né? Isso sempre existiu dentro do mundo corporativo, mas a gente gostou muito dessa ideia de você poder, de fato, usufruir das áreas externas, trabalhando, fazendo reuniões, mesas altas, mesas baixas. Parte da nossa existência, Sim. né? Então, por que a gente vai privar esse nosso esforço exatamente no que a gente fica mais tempo exposto, que é o trabalho, né? Exato. Mas nós temos uma condição cultural, né? Se a gente pensar, né, alguns antropólogos dizem isso. O Brasil, por exemplo, se você pegar, sei lá, dos anos 50 até hoje, você tinha, nos anos 50, a população era mais rural, tá certo? Sim. E daí, sim. por que essas pessoas saem do rural e vêm para o pro urbano? Porque a vida no rural estava muito difícil, muito complicada. Elas viam no urbano uma condição melhor de vida, senão elas não saíam da sim. certo? E aí, o que acontece? Começa-se a entender que o asfalto, o concreto, o árido te traz mais dinheiro, te traz mais qualidade de vida. Na verdade, a gente já está chegando ao final, né, do nosso episódio, mas eu queria perguntar também, é uma curiosidade de todos nós, imagino, mas a gente sempre associa o arquiteto paisagista aos jardins, né, a ser um bom jardineiro, e eu queria saber da casa de vocês, se vocês são bons jardineiros. Todo mundo imagino que deve perguntar uma dica. Na verdade, eu tô num processo bem interessante. Eu vou me mudar para um novo apartamento, que esse apartamento, na verdade, é um projeto do Aflário Gasperini, enfim, o projeto de arquitetura, o projeto de paisagismo é nosso. E esse projeto é uma grande... O apartamento é uma grande varanda, basicamente, em que eu quero colocar muito verde. A gente tem isso muito no escritório, né? O escritório tem uma presença do verde bastante grande, esse verde biofílico. Embora seja um prédio. Exato, embora seja um prédio comercial. A gente tem uma casa de campo que os meus filhos netos do Benê chamam de Casa da Floresta, porque de fato a floresta entrou dentro da casa, né? Então tem bichinhos, tem pica-pau, tem o teiu, que é o lagarto, tem um monte tem até teiu, tem legal. Um monte. Tem coati, tem esquilo, tem miquinho. E tem a floresta, que é linda, né? Então, embora não seja uma floresta, mas para eles, a Amazônia e a Casa da Floresta tá ali, a mesma coisa. É rodeada de áreas de APP, de áreas de preservação. Eles vão crescer com essas memórias, né? Olha que interessante. Isso é importante. Você, inclusive, eu vejo isso para os meus netos, que é importante a gente construir essas memórias. Essa referência, Essas referências. Essa referência. E eu acho que isso cria neles algo muito legal, algo do brincar, poder brincar num jardim, poder subir numa árvore. Perder o medo, sabe, de uma borboleta, perder medo de um sabe? Calma. De um besouro. Perder essa separação que a gente tem da natureza, né? De a natureza está lá e nós somos superiores porque construímos coisas. Exato, e a gente não faz parte dela, né? Eu acho que a gente tem muito essa visão de que a natureza é uma coisa, a humanidade é outra apartada. A gente é animal racional, mas a gente ficou muito racional, a gente perdeu o lado bom do animal. Exatamente. Certo. Exatamente. Porque o animal tem um lado bom, que é importante a gente resgatar. Mas, respondendo um pouco a sua pergunta, minha casa será muito mais verde do que ela é hoje. Nosso escritório já é bem verde. A gente tem essa chácara, esse lugar que a gente vai bastante, que é muito... A gente gosta muito de estar no jardim. E a casa também, ela é quase que uma grande varanda, ou é muito avarandada. E eu acho isso uma grande tendência para mais residencial mesmo, né? Para as arquiteturas, né? Que estão cada vez se abrindo mais para as varandas. Aliás, os móveis que antes a gente poderia colocar nas áreas externas, eles eram bem poucos, eles eram feios, eles tinham materiais sem cor, eles tinham materiais plásticos bem ruins, né? Para não dizer outra coisa, assim, feios. Hoje não, hoje a gente tem tecidos, a gente tem cordas, a gente tem materiais incríveis, a gente tem alumínio, a gente tem uma série de coisas que aguentam realmente intempéries e que essa estética
da varanda começou a ganhar sala, né? A gente está fazendo o caminho oposto, a gente está galgando espaços, né? Então, o que era uma almofada da sala passou a ser uma almofada um pouco diferente, que é uma almofada que tem muito mais a ver com a varanda, e esses vidros abrem, essa coisa vira um espaço só. Eu não sei, eu acho que tem condições da gente viver a biofilia, Exato, né? Esse amor exatamente. a tudo que é vivo, a tudo que é natural mesmo, né? Exato, então eu acho que até na arquitetura de interiores... E a indústria moveleira brasileira está muito nessa muito. coisa. E hoje a gente consegue fazer lounges externos com o mesmo conforto que você tem no lounge interno. Exato, os mesmos materiais. Inclusive... Tempo, né, de estar, né, de ficar, realmente está sendo levado iluminações, em consideração. abajures externos, luzes que durante o dia, né, você tem o sol que é de cima para baixo, de noite a gente ilumina de baixo para cima, a gente inverte a paisagem, os reflexos. Madeiras de verdade, madeiras engenheiradas, madeiras que não são, enfim, porcelanatos maravilhosos que têm índices de rugosidade, né? Exato, que podem ser usados nas áreas externas e internas. Então, eu acho que eu vejo muito cozinhas, por exemplo, que são muito mais parecidas com as nossas áreas externas do que com cozinhas do que a gente tem na nossa cabeça hoje em dia. Então, acho isso legal. A gente tá... Esse movimento que a gente está contando aqui, é claro que a gente faz parte de um pedacinho dele, mas eu acho que é um movimento muito presente, assim, tudo que eu olho, de certa forma, as cores, né, as paletas de cores, a gente tem muito para cores muito mais naturais do que cores muito artificiais, né? Sim. Isso se aproximam, né, da paleta da natureza. De uma né? paleta mais natural, de verdes, de marrons, de areias, aguentam né? mais do tempo essa paleta mais... que interessante. As paletas muito Sem vibrantes, disputar. muito coloridas no sentido assim, de cores muito primárias, tal. A tendência é cansar muito. E elas desbotam mais. Desbotar, exatamente. Então é um pouco isso. O aço cortem, que é enferrujado, né? Que é lindo quando ele realmente enferruja. A gente tá assumindo umas coisas interessantes, assim, acho. Sim. Mas, por outro lado, quando a gente faz um hotel, e o hotel a pessoa vai ficar lá só 2, 3 dias, aí a gente carrega nas cores. Sabe? Então é legal você ver o lugar que a você liberdade, vai, né? Existe essa exatamente, liberdade hoje em dia. É Muito isso. bom. Eu acho que a gente tem... Quer finalizar, então? Pode finalizar. Vocês não querem falar alguma coisa? Deixar uma mensagem final? Foi uma delícia estar aqui com vocês. Gente, foi, né? Realmente, a gente ficaria o dia inteiro aqui a gente falando. tem muito aluno, muita gente interessada, muita gente criando repertórios, porque repertório é a vida da gente. Sim. Tá certo? Sim. Então é importante você criar esses repertórios, e acho que um programa como esse vai contribuir demais para que isso aconteça, né? Trazendo profissionais de outras caras, de outras áreas. Vocês são muito bacanas, muito inteligentes, sempre puxando as coisas. Eu acho que vai dar certo, né? O giroscópio vai girar. Que ótimo! Tomara, obrigada. Você, Felipe. Super obrigado, de verdade. Adorei o papo, adorei estar aqui. E, assim, a gente poderia ficar aqui mais horas e horas falando. Mas a gente faz novos episódios na próxima temporada. E como um pouquinho, né, do que eu acho que a nossa profissão pode contribuir com as cidades, pode contribuir com as pessoas, com os outros arquitetos, com os artistas, com arquitetos de interiores. Eu acho que tudo isso, no fundo, é uma grande sopa muito fértil de ideias e alunos. Enfim, a gente gosta muito de estar nesse universo e de parar um pouco do nosso dia a dia e pensar naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está projetando, naquilo que a gente está visitando. Eu acho que isso é muito enriquecedor para a gente como profissional. E vocês foram ótimas, de verdade. Obrigado. Agradeço muito, muito mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Benedito e Felipe. Nossa, foi um prazer enorme também pra gente. Foi uma honra recebê-los. Benê, sou muito sua fã do seu trabalho. O Felipe estou conhecendo hoje, mas acompanho o seu trabalho e acho que realmente é muito relevante para a nossa vivência, para a nossa sociedade paulistana, né? E por onde você passa. Muito obrigado, a gente está muito honrado de receber.